A paz do Senhor. Meu nome é Iranildes, sou esposa do pastor Alcebiades, aqui da congregação Cidade Esperança, e estamos aqui para essa série Mulheres da Bíblia. Hoje eu gostaria de contar a história um pouco de Ana, né? Ana, mãe de Samuel, esposa de Eucana. Essa história tão linda que muitos até conhecem, até mesmo os que ainda cristãos não são. Ana era uma mulher casada com Eucana, mas Eucana já tinha uma outra esposa também, por nome de Penina. E a história no livro de 1 Samuel, capítulo 1, relata um pouco aqui a história de Ana e como se dava o contexto daquela época da história de Ana. Ana era a esposa de Eucana. Eucana tinha essas duas mulheres, uma por nome de Penina e outra de Ana. Eucana subia a Siló para prestar o seu sacrifício todos os anos, e ele levava consigo as suas duas mulheres e seus filhos. Filhos estes só de Penina. Ana tinha uma madre cerrada. Ana não era estéril. Ana apenas estava com a madre fechada, por conta de um objetivo e de um plano do Senhor. Ana, não diferente de todas as mulheres, tinha um sonho. Todas as mulheres, quando casam, têm um sonho de gerar filhos, de ser mãe. É muito bom ser mãe, é maravilhoso ser mãe. Ana, por conta deste problema que ela tinha, de não gerar filhos, a sua rival, a outra esposa, a irritava, a perseguia incessantemente. E Ana era uma mulher que tinha amargura de espírito e chorava. E por conta de toda essa sua dor, Ana não se alimentava. E quando eles subiram a Siló, depois do sacrifício, quando seu esposo dividiu ali a porção do sacrifício, deu para os seus filhos, deu para sua esposa Penina. Quando ele veio dar para Ana, Ana não comia e só chorava. Ele a indagou e perguntou: Ana, por que choras? Mesmo sabendo a causa do choro da sua esposa. Mas ele olha para aquela mulher e diz: não te sou eu melhor do que 10 filhos? E ainda relata: ele amava Ana abundantemente. E na hora dessa divisão lá, da comida, ele dava a melhor parte para Ana. Esse homem que cuidava, que zelava da sua família, zelava da sua esposa, a tratava com carinho, com amor. Ele não já chegava pelo fato dele saber da sua dor e do seu problema, o motivo dele já saber que ela já tinha aquela dor e a causa pela qual ela chorava. Ele não chegava: já está tu chorando novamente? Não chegava acusando, pelo contrário, ele chegava declarando seu amor para essa mulher. Não te sou eu, mulher, melhor do que 10 filhos? E Ana era amada pelo seu esposo. Mas a história relata bem e frisa bem a parte em que a sua rival a irritava para ver ela triste e também sem se alimentar,
por conta de toda essa situação. Ela perseguia, ela tocava na ferida de Ana. Ana, nessa ida deles todos os anos para Siló, para prestar o seu sacrifício, ela foi até o templo e estava ali assentado próximo de uma das colunas do templo, o sacerdote Eli. Ana chegou ali, se debrulhou em lágrimas e chorava amargamente. Ana teve a sua história relatada na Bíblia, porque no momento da sua dor, ela contou a sua dor e o seu problema para a pessoa certa. Ana ali no momento da sua dor, ela chegou para o Senhor dos Exércitos. Não foi nada mais e nada menos. Ela chegou para o Senhor do impossível e contou qual era a sua dor. No momento em que Eucana indagou a Ana o porquê que ela chorava, ela podia ter dito: tu sabe do tamanho da minha dor e o porquê que eu choro, e então tu me perguntas por quê. Ela não virava: essa mulher, ela que me persegue, tu não está vendo que todos os dias, incessantemente, ela me humilha, ela me maltrata, porque eu não posso gerar filho. Ela poderia se vitimizar, ela poderia falar, porque a gente seria compreensível e até íamos entender se ela chegasse a contar. Mas Ana permaneceu calada, não contou e nem relatou o seu problema, nem para o esposo, embora ele já soubesse. Quando ela estava chorando, o sacerdote a deu por embriagada. Chegou para ela e disse: até quando estarás bebendo? Não se apartará de ti o vinho? Ela disse: não, Senhor, eu sou uma mulher com amarguras de espírito. E ela não chegou e disse: olha, eu estou aqui chorando porque eu sou uma mulher perseguida, eu não posso gerar filhos, eu não dou filhos para o meu esposo, e o meu desejo é dar filhos, sacerdote. O senhor que tem essa intimidade com ele, pede para ele, sacerdote, para ele me dar um filho. Ana orou e votou e fez um voto perante o Senhor. E disse: Senhor, se tu me deres um filho, varão, ela especificou a sua bênção, a sua vitória. Ela deu qualidades para o Senhor. Ela deu minuciosamente detalhes do que ela queria, porque quando ela votou, ela disse: ele não sairá da tua casa e te servirá todos os dias da sua vida. E a navalha, que era sinal de nazireu, separado, ungido para o Senhor todos os dias da sua vida. Ela deu minuciosamente os detalhes para Deus. Qual é as profecias que você tem dado a respeito dos teus filhos, da tua herança, da tua vitória, da tua bênção? Ana disse que serviria ao Senhor por todos os dias da sua vida. O seu filho seria motivo de glória, de honra, de exaltação para o nome do Deus vivo. Ana deixou claro qual era o objetivo da sua vitória e para que ela queria a sua tão sonhada bênção. Era para enaltecer o nome do Deus vivo todos os dias da sua vida. E Ana teve o seu sonho realizado quando ela retornou um ano depois, já com a sua bênção nas mãos. Ana, quando desmamentou a Samuel, ela levou
para a casa do Senhor para servir a Deus todos os dias da sua vida, para exaltar o nome do Deus vivo. Até hoje, eu e você conhecemos a história de Ana como a mãe de Samuel, como aquela que teve o filho que Deus lhe deu para todos os dias servir ao Senhor. Como a mãe do Samuel, a esposa do Elcana, que tinha problemas sim, mas que sonhou e pediu ao Deus verdadeiro, que colocou diante do Senhor, que tem toda autoridade e poder. Na hora certa, Ana colocou diante do Senhor e ela chegou com a sua vitória nas suas mãos. Ela não quis ter Samuel apenas para exibir, para esnobar agora a sua rival, que além dela ser a preferida, a mais amada do esposo, agora também era mãe de filhos. Ana teve a sua vitória e é conhecida por causa que o objetivo da sua vitória foi para que o Senhor fosse enaltecido, exaltado, assim também na minha vida e na sua. O objetivo das nossas vitórias, das nossas conquistas, é para que Deus seja bendito todos os dias das nossas vidas. Não para nos vitimizar, contar, olha o meu problema. Não, mas para que Deus seja enaltecido. Está vendo aquela mulher que vai ali? Deus é com ela. Quando ela ora, quando ela entrega, ela confia e Deus opera um milagre. Minha história é um pouco parecida, eu me identifico com Ana, porque eu também tenho um filho chamado Samuel. No ano de 2001, eu pude gerar uma filha por nome de Amanda. Essa nasceu no dia 7 de abril de 2021, de 2001, melhor, corrigindo. E no parto, na maternidade da Amanda, eu contraí uma bactéria por nome de síndrome Fournier. Naquela época, na história do Hospital Marcílio Dias, um hospital militar no Rio, era uma bactéria pela primeira vez registrada em mulher. Até então, os homens que tinham tido aquela bactéria, os que sobreviveram, eram homens que ficavam prostrados numa cadeira de roda, eram homens que tinham suas partes íntimas devoradas por esta bactéria. Ela é especializada em devorar o períneo, em comer, em destruir. E estes homens, por conta de tudo isso, não mais tendo alguns deles os testículos, colocavam aqui a bolsa de colostomia, podendo esse ter a sua história pelo resto dos dias traumatizadas. E vivendo agora todos eles, os sobreviventes desta bactéria em cadeiras de roda. E na maternidade ali da Amanda, eu contraí essa bactéria. E, para ser breve, eu passei 2 anos em cima de uma cama. Por conta desta bactéria, neste período de 2 anos, quando eu ia me locomover, quando eu ia para o hospital, que essa cidade onde eu morava era de 100 e pouco, 200 quilômetros do Rio, cidade do interior, e esse hospital era bem no centro do Rio, ficava um pouco distante. E
Eu tive toda essa história nesse contexto em que eu morava nessa cidade e tinha que fazer esse tratamento na cidade do Rio, por conta de toda essa bactéria. Aí eu tive, perdão pelo momento, é porque é um momento muito difícil para me relatar, por conta que eu, como Ana, também eu tinha uma amargura de espírito. E nesse período de 2 anos que eu passei no leito, eu também fui tratada. Eu também tive muitas dores. Por conta também de tudo isso, eu cheguei a andar de cadeira de rodas. Cheguei algumas vezes no hospital de cadeira de roda e as pessoas me olhavam. E eu sentia a dor de um portadores de necessidades especiais. Quando todos me olhavam e me olhavam como ninguém, como uma pessoa com pena de mim também. E eu ia naquele hospital fazer o tratamento. Nesse ano de 2001, quando eu contraí essa bactéria, na maternidade da Amanda, e por conta disso eu passei esses 2 anos num leito, tomando banho em cima de uma cama, fazendo as necessidades fisiológicas em cima de uma cama. Por conta de tudo isso, mas como na história de Ana, eu também tinha e tenho um esposo que me amava todos os dias da sua vida. Por conta deste problema, passamos vários meses sem nem este homem poder sonhar em ter relações algum dia comigo. Era algo tão difícil, aquele problema que eu passava, a minha situação, que chegavam ali naquela sala para fazer meu curativo, enfermeiras de 24 anos de profissão, literalmente um dia veio fazer o curativo e desmaiou. Ela relatou: nunca vi algo parecido. Senhora, ela caiu, teve que vir outros enfermeiros socorrê-la e depois assim vir fazer o curativo. Ela voltou na minha sala e disse: tenho 24 anos de profissão, filha. Eu nunca vi algo parecido. Se não fosse médico especializado na área, não sabia discernir o que era o quê, qual era o canal e o que era ali. Era somente um grande buraco em que via-se todos os meus órgãos se mexerem. Mas eu estava ali, naquela situação, e o médico me desenganou, chamou meu esposo disse: doutor, é caso de eu avisar a família dela? Esse homem que me amava, que cuidava, que cuida de mim até hoje, me carregou no colo. Todos os dias em que eu estive doente, não houve sequer uma necessidade de subir uma escada em que eu não a subisse, aliás, em que eu não rompesse, porque esse homem me colocava no colo e subia comigo. Como Eucana, o meu esposo também me ama. Como ele amava a Ana, o meu esposo também me amava. E eu, como Ana, tinha essas amarguras de espírito. Eu tinha as minhas tristezas, tinha as minhas frustrações. E como na história de Ana, eu estava ali naquela situação em que não tinha perspectiva de vidas para mim, em que a médica que me recebeu naquele hospital disse que não apostava nada pela minha vida.
que não dava nada. Foi uma das que me recebeu porque foi doutora Yuri, que estava naquela emergência, e o doutor Marcos. Foi um dos que primeiros me operaram, chamou meu esposo e disse para ele: se a família dessa menina não souber, avisa. Aí ele disse assim: doutor, é caso de avisar mesmo a família dela para não preocupar? Ele disse assim: a família dessa menina não sabe que ela está nessa situação. Naquele dia, era já sábado, ele disse: olha, provavelmente segunda-feira essa menina não amanhecerá com vida. Meu esposo ficou com aquela dor para ele. Quando terminou aquela anestesia, ele pediu para o médico para entrar depois daquele curativo, tudo, e me dar um banho no leito. Aí o médico disse assim: não, vou pedir para as enfermeiras dar aquele banho de gato, né? Me deram aquele banho. Ele pediu assim: doutor, eu posso passar hidratante na minha esposa? Ele adentrou aquela sala, escovou os meus dentes e me passou hidratante, enquanto ele não segurava, as lágrimas rolavam no seu rosto. E ali naquele leito, naquela situação, esse homem maravilhoso me fez também um voto, eu creio que típico de Ana, assim, já tendo a certeza que ele relatou detalhes. Ele disse assim: minha filha, quando você sair, quando você ficar boa, nós vamos ter uma outra lua de mel. Ele já fez voto e especificou: vou te levar para um lugar no campo, um lugar muito bom, e a gente vai passar uns dias lá de lua de mel. Ele relatou detalhes pós-vitória, como Ana relatou detalhes de Samuel pós-vitória, que ele seria servo do Senhor todos os dias. Ela relatou os detalhes minuciosamente, esse homem também relatou, e prosseguindo uma parte do testemunho, eu ainda desenganada naquela mesa ali, naquele hospital, numa sala escura, numa sala de isolamento, onde só podia entrar médicos encapuzados de máscara, porque até então não tinha sido diagnosticado o que eu tinha. Vieram os vários médicos, inclusive estrangeiros, estudar o caso. E depois, quando descobriram, foi o primeiro caso registrado em mulher. E depois que descoberto, alguns médicos começaram a brigar pelo caso para criar fama, pelo fato de ser a primeira vez registrado em mulher. E passamos por algumas situações ali. E um dia eu estava no quarto, já depois de descoberto o que eu tinha, eles me mandaram para um quarto onde podia entrar o meu esposo, a minha cunhada Ada e a minha sogra Antônia, e alguns visitantes que desejassem ir ali, mas uma vez, um de cada vez. Eu estava ali uma vez e os médicos entraram na sala. Quando eles me viram alegre, sorridente, ele disse: desculpa, entramos na sala errada. Eu disse: não, doutor, sou eu mesmo. Ele disse: não, desculpa, qual é o seu nome? Eu disse: eu sou Iranildes. Ele: é você, Iranildes? Eu: sim. Eu disse assim: não. Vieram, se aproximaram, olharam e disse assim: minha filha, quem vê o teu rosto jamais imagina que você está passando por isso. Quando me examinaram, chamaram meu esposo lá na porta e disse assim: nós vamos fazer de tudo para tua esposa vencer. Sabe por quê? Ela tem fé, nós vimos fé nela. Nós esperávamos chegar aqui e encontrar uma mulher arrasada, deprimida, em cima desta cama, sem perspectiva de vida. E chegamos e encontramos uma mulher radiante, alegre, sorridente, que só acreditamos que ela fosse a paciente com este problema,
com esse diagnóstico depois que a examinamos. Porque quem olha imagina que ela não tenha problema nenhum. E naquela mesma sala, um dia, chegou alguém e olhou a foto da minha filha que eu tinha num quadro assim do lado da minha cama e disse assim: essa aí é a culpada de você estar assim. Eu disse: não. Minha filha é uma bênção na minha vida. Eu só estou aqui por causa de um grande plano de Deus na minha vida. Aí disse: mas agora você nunca mais quer ter filhos. Você não sonha em ter filhos também, né? É compreensível, porque olha a situação que você está por causa de filhos. Eu disse: não, eu tenho um sonho de ter um filho. E o meu esposo tem um sonho de ter um filho homem. E passou-se uns dias, passaram-se 2 meses. O médico mandou eu ir para casa por um período de tempo para continuar boa do psicológico, para não me afetar o fato de estar ali muito tempo. Período esse em que os médicos disseram para o meu esposo que eu nunca mais ia gerar filhos, por conta de que eu já havia feito 2 perineoplastias naquele período, bem curto, né, 2 meses, mas eu já tinha feito 5 cirurgias naquele período e já estava indo para a 6ª. E foram muitas retiradas de tecidos necrosados e muitas retirada em volta do canal, tudo isso, e encurtaram muito o canal da vagina, e ali eles especificaram que devido a todo este problema, eu não poderia suportar uma outra gestação. E também se eu chegasse a engravidar, estouraria as cirurgias plásticas, por conta de tudo que estava ali, e disseram para ele que eu não mais poderia gerar filhos. E meu esposo em casa, um dia a gente conversando sobre este assunto, eu até contei o caso de uma tia minha que só tem uma filha, e disse: amor, será que eu vou ser igual a tia fulana, que só teve uma filha e nunca mais se evitou e nem teve outros filhos? E ele disse assim: não sei, amor, mas eu tenho uma vontade ainda de ter um filho homem. Aí, com isso, ele chamou a senhora dona da casa em que morávamos de aluguel e por conta de tudo que estávamos passando, comprávamos muitos remédios, eram caríssimo todo o tratamento, todo o transporte, tudo em que estava vivendo o contexto e o salário não era essas coisas. A senhoria chegou e abaixou o aluguel por 2 meses. E nesse mesmo dia, o pastor da igreja em que congregávamos, ele veio me buscar para ir para o culto, que era uma festividade das irmãs, nos colocou numa cadeira de balanço, descemos aquelas escadas nas costas do pastor. Esse é o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele colocou nos ombros a ovelha que estava ferida e precisando. E juntamente com ele, eu e meu esposo fomos para a igreja. Naquela festividade veio uma irmã de uma cidade do Rio, Bangu. Ela veio pregar, irmã Leda. E ela pegou e disse: Deus a usou em profecia. Quando estava lá no decorrer do culto, chegou uma hora em que ela se aproximou daquela cadeira de balanço em que eu estava inclinada, deitada com aquelas almofadas. Ela chegou e disse assim, reclinada. Aí ela pegou e disse assim: mulher, do teu ventre será gerado mais um filho, e tu darás o nome desta criança de Samuel. E a tua casa eu te entrego hoje. Como na história de Ana, o meu Samuel hoje tem
16 anos. E serve o Senhor todos os dias da sua vida. E eu creio que Ele vai servir para todo sempre. O meu milagre, também como o milagre de Ana, tem o nome de Samuel. O objetivo do milagre de Ana era para que o Senhor fosse bendito todos os dias, fosse enaltecido e fosse exaltado. Que o Senhor também seja bendito, exaltado e enaltecido todos os dias do meu milagre, Samuel. Eu também sou mãe de 2 filhos lindos, a Amanda Marcele e o Samuel. Eu sou realizada, eu sou uma mulher completa. Antes eu tinha amargura de espírito como Ana. Nesse processo de 2 anos, deitada em cima de uma cama, passando por problemas, um desses que eu tive que vencer foi pelo fato de ficar muito tempo parada, fiquei sem coordenação motora, em que as enfermeiras e meu esposo pegavam nas minhas 2 mãos e eu tive que reaprender a andar. Dava os primeiros passos como você segura na mão de uma criança de 1 ano que está tendo que dar os primeiros passos da sua vida. Eu tive que reaprender a andar. Passei por processos. Não sei quais são os processos que você está passando hoje, durante a espera do teu milagre. Mas saiba que se você está passando por processo hoje, é para você amanhã valorizar a história, para você valorizar e enaltecer o Deus Todo-Poderoso. Não a você, não a eu sou a Iranildes, a mulher que venci, a mulher que rompi 2 anos em cima de uma cama. Não, eu sou a Iranildes que Deus levantou do leito quando os homens me desenganaram. Eu sou a Iranilde e quando os homens chegaram e deram o diagnóstico que não poderia gerar filhos, o meu Deus, como Deus de Ana, fez com que eu gerasse mais um filho, e era o filho homem. Como Eucana, para perpetuar o seu sobrenome, ele tinha que gerar, era filho homens no contexto da história na época. Alcebiades tinha o desejo de ter um filho homem, não apenas para gerar e perpetuar o seu sobrenome. Alcebiades queria um filho homem porque ele desejava também ter um filho homem. E o Senhor nos privilegiou com essa história linda. Neste período em que o meu esposo me carregava no colo, não porque eu pudesse andar e quisesse andar somente de colo, mas porque no período eu necessitava. Ele me colocava no colo, cuidava de mim com muito amor e carinho. E me amou todos os dias. Não era o fato de eu não poder ter uma vida de relação com ele, de relacionamento, que ele me desprezou e eu me tratava indiferente. Assim como Eucana amava Ana e não a tratava com indiferença pelo fato dela não gerar filhos, eu também fui amada todos os dias da minha vida. O Senhor também me presenteou e hoje eu sou grata a Deus. Hoje eu sou uma mulher com uma história, com um contexto. Não apenas para dizer, eu sou melhor, não. Mas para dizer que Deus tratou comigo. Deus trabalhou no meu interior. Deus trabalhou no profundo. Assim como Ele pode estar fazendo com você hoje. Talvez hoje a amargura de espírito que você tenha, a tristeza, a dor que você carregue,
Você tem que perseverar em Deus, sabendo que Ele vai te dar vitória, que vai ser transformada toda essa amargura em alegria. Você trará consigo os seus molhos, com gozo, com alegria, saltando de alegria. Saltando de alegria. E hoje eu conto a minha história com gozo, com alegria, com júbilo e grata ao Senhor que fez o milagre na minha vida, na minha casa, no meu relacionamento, na minha família. Deus fez milagres. E como na história de Ana, foi para que todos os dias Ele fosse bendito e exaltado. Todos os dias da sua vida. Na minha vida também. Que Deus te abençoe. Foi um prazer, um privilégio estar contando para você um pouco da minha história, que é parecida com a de Ana, esposa de Eucana, que agora já não era uma mulher de semblante triste, era alegre e feliz, porquanto Deus a fez mãe de filhos. Que o Senhor te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, abençoe o teu lar e prospere você e a sua família ricamente com todas as bênçãos do céu. Amém. Agradeço a oportunidade.